A professora Virgínia Martins Carvalho possui mestrado e doutorado em toxicologia e análises toxicológicas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em parceria com o IML de São Paulo, realizou pós-doutorado em toxicologia experimental na USP também, e possui experiência em análises toxicológicas, análises neuroquímicas e avaliação de toxicidade em modelo animal. É especialista em docência em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora adjunta e coordenadora do projeto de extensão Farmacannabis. Ela é professora lá do Departamento, né, de Análises Clínicas e Toxicologia da UFRJ, e a sua pesquisa é voltada ao estudo de drogas psicotrópicas de uso proibido e ao potencial terapêutico e à exposição às drogas e substâncias proscritas e de uso ritualístico no contexto social, político e farmacêutico. Então, recebam a professora Virgínia. Bom dia. Eu quero primeiro agradecer muito, Leopoldo, pelo convite à Sociedade Brasileira de Farmacognosia, que eu vou me associar. Tá? Realmente, eu vim, inclusive, com esse trabalho que eu vou apresentar, né, que a gente tem que realmente ter união, né, ser equipe. Eu vou apresentar aqui a cannabis. Eu sou nova nesse ramo da farmacognosia de plantas, porque, como o professor Leopoldo falou, minha formação é em toxicologia forense, a parte de perícia criminal. E a vida é assim, vai apresentando, né, os projetos, as questões, e a gente vai seguindo o caminho. Então, eu vou apresentar aqui, eu escolhi como tema, né, junto ao simpósio, esse tema de falar da cannabis entre a padronização farmacêutica e o autocuidado. Tá? Então, esses são os projetos que eu estou coordenando na Faculdade de Farmácia. Então, Farmacannabis é um projeto de extensão universitária, e a gente tem alguns projetos de pesquisa que envolvem aí a padronização de matéria-prima e controle de qualidade para desenvolvimento de produtos medicinais de cannabis. Esses projetos contam com financiamentos de agências públicas, né, FAPERJ, CNPq, e privada, e uma fundação privada, que é o Instituto Serra Pilheira. Vou apresentar a cannabis rapidamente, né, porque muita gente já ouviu falar de cannabis, acho que todo mundo, né, já ouviu falar de cannabis. Os jovens na UFRJ ouve muito falar do prensado, mas não sabe exatamente como que é a planta, né? Assim, muitas vezes eu vejo a planta prensada, mas nunca vi a planta cultivada, né? Ao vivo, pelo menos. Então, a cannabis é uma planta que ela é da família Cannabaceae, é um gênero, né, de planta. Tem o gênero Cannabis e o Humulus. E essa planta, a gente tem espécimes estaminada e pistilada, né, chamada de feminino e masculino. E o que interessa para a gente na área de produção, até o momento, né, o que se saiba, são as flores. Aqui, que das espécies pistiladas, nós temos as flores, que eles chamam de espécies feminizadas, que com essas inflorescências, a gente tem algumas estruturas que são chamadas de tricomas glandulares, e nessas estruturas a gente tem a resina, né? Eu chamo de resina, como os pacientes falam, tirar a resina, mas a gente tem aí os princípios ativos, né? Nós temos o fármaco, lembrando, se a gente tem estudante aqui, que fármaco é uma substância de estrutura química definida com atividade biológica, né, de interesse farmacológico. E nesses tricomas, nessa resina, os metabólitos secundários que a gente tem na planta são os canabinoides, são estruturas terpenofenólicas. Os mais conhecidos são o delta-9-tetrahidrocannabinol e o canabidiol, que é mais recente, as pessoas ouvirem bastante esse nome, né? Então, esses são os mais conhecidos, mas nessa planta já foram, em espécimes de cannabis, já foram isolados cerca de 100 canabinoides. Os majoritários são o delta-9-THC, tetrahidrocannabinol, e o canabidiol. Então, eu coloquei aqui rapidamente, né, como que são formados, aqui mostrando a via do ácido olivetólico, que forma o ácido canabidigerólico, e, com isso, o
THC, o CBD e diversos outros canabinoides. Tá? É importante citar, que eu vou falar lá na frente, que os canabinoides majoritários, né, que vêm do ácido canabigerólico, eles na planta estão nas formas ácidas também, tá? De ácido tetraidrocannabinólico e ácido canabidiólico. É importante saberem isso. Lá no final, que eu vou falar da produção, né, dos pacientes, é que esses são os precursores, esses compostos, né, essas substâncias. Quando aquecidas, elas se tornam neutras. Então, por exemplo, o THC, que é conhecido como que dá o barato, né? Eu vou falar aqui o termo maconha, que é o mais conhecido, né? Que dá o barato da maconha. O indivíduo ele absorve sempre THC porque ele fuma. Então, ele aquece, ele faz essa descarboxilação em loco, né? No momento que ele usa, é que ele faz a descarboxilação. Se ele tomasse um suco de flores de maconha, sem descarboxilar, né, sem aquecer, ele não ia ter o efeito do barato. Ele ia tomar o suco, mas não ia ter efeito do barato, né, que fala aquele estímulo, aquele efeito perturbador do sistema nervoso central. Seria, até hoje o que se sabe, provavelmente anti-inflamatório. Então, isso se encaixa, assim, eu estou explicando essas formas de uso, né, minha formação em toxicologia, isso se encaixa muito bem dentro da minha área, que fala que toda substância pode ser tóxica. O que depende da toxicidade dela é a condição de exposição, né? Então, toda substância pode ser terapêutica ou tóxica. O que vai definir isso é a condição de exposição. Aqui, só para... aí eu já... assim, eu coloquei esse slide para mostrar que, além, né, dessa via do ácido olivetólico, a gente tem as varinas, né, canabivarina, tetraidrocanabivarina, que são canabinoides minoritários, são formados a partir desse metabolismo do ácido divarínico. Outros compostos, outros princípios ativos são os terpenos. Tá? Então, os terpenos, eu apresentei aqui ontem, né, Eu apresentei aqui ontem um pôster sobre o perfil de terpenos em plantas de cannabis. Os terpenos, também essas flores, né, como todas as flores, são ricas em terpenos. É o que define, confere o aroma, né, o cheiro à planta. Aqui só um resumo dos teores de canabinoides que pode ter na planta, né, aí em THC, de 0,1 a 25. Então, CBD, CBN. O CBN, o canabinol, ele é o produto de degradação do THC. Tá? Quando o THC é aquecido, né, em temperaturas muito altas, uma parte degrada para canabinol. E aí os canabinoides minoritários. Os teores, aqui mostrando rapidamente os teores, isso descrito numa monografia, né, de cannabis, publicada em 2013, aí os teores de terpenos e algumas propriedades, a própria monografia levantou isso, né, as propriedades farmacológicas desses terpenos. Então, assim, por que cannabis? Né? Por que ela é um princípio, um insumo farmacêutico ativo vegetal? Isso é novo? Quando eu apresentei isso na faculdade de farmácia, muitos professores que ouviam achavam assim, algo inusitado. Né? Falavam, ué, mas você vai propor maconha como medicamento? Né? Eu não sou da área de plantas, mas aí eu tive que buscar isso. Eu sou da área da toxicologia, né? Da parte, como eu falei, perícia criminal, já estudava cannabis desse outro aspecto. E aí encontrei que no livro do Pio Correia, né, que é bastante utilizado aí na área de farmacêutica, a cannabis já aparece lá no livro do Pio Correia, né, como uma planta de interesse medicinal. Na Farmacopeia Brasileira de 1929, que foi apresentada aqui pelo professor Danilo, né, Farmacopeia, aparece lá também, olha os nomes, maconha, meconha, diamba, liamba, cannabis sativa linê, né, que os nomes científicos. Inclusive, nessa farmacopeia, ele ensina a fazer o extrato oficinal do cânhamo da Índia, que é o extrato oficinal da maconha. Tá? Então, não era nada novo, né? Não é nada assim que falar, esse projeto é uma novidade, não é uma coisa que recobrou lá do antigo.
né? Pois bem, mas sempre foi polêmico, né? Eu sugiro vocês assistirem esse documentário chamado O Cientista, que conta a trajetória do professor Rafael Mecholam, do Instituto Hebron, da Universidade, lá em Israel, que ele fala dessa história dele com a cannabis, quando, na década de 60, ele adquiriu 5 quilos de haxixe, transportou num ônibus, numa mochila, imagine o cheiro, né? É anedótico, ele conta que o pessoal no ônibus sentiu o cheiro, ele com risco de ser preso como traficante, ele levou para o laboratório, e em 1964 ele isolou o THC, tá? Que até o momento ele já tinha isolado o canabidiol na década de 40, foi Adams e colaboradores, mas o THC não. E ele fez até um experimento interessante, a esposa dele fez um bolo com THC, cortou em vários pedacinhos, ele fez experimento com colegas professores, dando um pedacinho para cada um. E aí vocês vão ver no documentário que cada indivíduo, né, teve uma variabilidade muito grande de resposta. Teve indivíduo que ficava dando risada, falava que não estava sentindo nada diferente, mas dava muita risada. Teve outra, uma professora que ficou em pânico, né? Então, assim, teve respostas diferentes. Nessa época, ainda não tinha sido isolado nem o receptor canabinoide e nem os endocannabinoides. Tá? O receptor canabinoide, o CB1, né, canabinoide tipo 1, e tipo 2, depois foi isolado, né, primeiro foi do tipo 1, e os endocannabinoides, que é a anandamida e 2-AG, isso foi isolado na década de 80. Eu não coloquei aqui toda a sequência, porque a gente só tem 45 minutos, mas para vocês entenderem que isso ele fez, né, antes de saber lá onde atuava no sistema nervoso central e no periférico. Mas também outro dado histórico que eu acho importante comentar, o professor Carlini, Elisaldo Carlini, da Universidade Federal de São Paulo, que é a antiga Unifesp, ele há muitos anos que ele estuda cannabis. E ele, na década de 80, ele fez uma colaboração com o professor Mecholam, né? O professor Mecholam mandava o canabidiol isolado, ele separava o canabidiol por cromatografia em coluna, mandou o canabidiol isolado, e eles testaram o canabidiol em 8 pacientes portadores de epilepsia e compararam com pacientes saudáveis. Né? Pacientes saudáveis, não, desculpa, voluntários saudáveis. E eles viram que o canabidiol reduziu muito a frequência de convulsão, sem efeitos colaterais graves. O único efeito colateral observado foi a sonolência, que não era um efeito colateral ruim para quem tem epilepsia, porque eles sofrem, muitas vezes, de insônia. Então, isso foi o primeiro artigo, se puxar na literatura, demonstrando, né, um estudo clínico mostrando a propriedade anticonvulsivante de um componente da maconha. Tá? Isso já tinha na história, mas não como estudo clínico, vem lá da Índia, também eu não coloquei aqui história, a cannabis se encontra estudos arqueológicos, né? Ela aparece na primeira farmacopeia, considerada a primeira farmacopeia do mundo, que é a chinesa, aparece lá já a cannabis. Na história dos assírios, há 3.000 anos também aparece o uso medicinal da cannabis, então, como falei, não é nada novo, eu puxei algo que é bem antigo para estudar. Né? E lá na década de 80 ele mostrou aí a ação anticonvulsivante do canabidiol. O canabidiol e o THC se fala que os dois têm um efeito paradoxal. Enquanto um estimula, o outro deprime. Né? Então, se o indivíduo fumar, por exemplo, uma cannabis que tem mais canabidiol do que THC, ele não vai ficar estimulado, ele vai sentir sono. Né? Agora, se for o contrário, ele vai ficar estimulado. Então, a planta também tem essa característica muito particular, que, dependendo da variedade, você pode ter um perfil de composição de canabinoides. Opa, desculpa. Então, em relação, né, ao potencial... com isso aqui eu esqueci de passar para o inglês, desculpe. Ao potencial terapêutico, tem diversas indicações. Né? E aí eu estou colocando de maneira geral, porque todo mundo fala cannabis, 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 mas a cannabis é uma droga vegetal. O que é isso, droga vegetal? Droga vegetal tem inúmeros fármacos. Né?
Então, é muito difícil você falar assim, cannabis serve para quê? Porque, na verdade, você está falando ali de um laboratório verde, de uma, né, uma farmácia ali dentro. Tem números compostos. Mas, até o momento, o que tem registrado na literatura para os compostos de cannabis é no tratamento de transtornos psiquiátricos, epilepsia, dor crônica, glaucoma, tratamento paliativo em câncer, HIV e doenças neurodegenerativas. Tá? É o que tem hoje de indicações. Eu vou colocar aqui, peraí, deixa eu voltar para dar a sequência para vocês, que notem que foi lá em 1980 que o professor Carline, o professor Elivaldo, com o professor Rafael Mecholam, publicaram o artigo sobre canabidiol, né? Explicando para vocês também que a gente tem, nos Estados Unidos, na Califórnia, é regulamentada a cannabis medicinal desde 1996. Tá? Então, lá desde 1996, as pessoas podem utilizar a cannabis com finalidade medicinal. Aqui no Brasil, nada, né? A gente nem ouvia falar disso. Até que, em 2014, né, na verdade, em 2012, 2013, começou a levantar essa questão do uso para epilepsia. Então, eu vou passar um pequeno vídeo aqui para vocês entenderem isso. Você ligou para a Anvisa. Boa tarde, com quem fala, por gentileza? Meu nome é Catiele. Anne de Bortoli, 5 anos, é a minha filha. É portadora de patologia muito rara e que, dentre os sintomas, tem crises convulsivas resistentes a todas as medicações possíveis no país. Correto. Justifico a solicitação de canabidiol. Se algum médico no Brasil prescrever algum remédio à base de maconha ou maconha, ele vai ter o registro dele suspenso e vai ser investigado sobre isso. Toda vez que eu for importar, eu vou ter que passar por essa espera. Toda vez a minha filha vai ter que ficar esturricando de convulsionar dentro da minha casa. Por que não se aprova aqui? Ou eles são incompetentes, desinteressados, ou existem forças político-financeiras. Elas não querem poder, elas não têm um projeto de governo, elas querem mudar um ponto da realidade. Bom, então esse documentário foi lançado em outubro de 2014. Está disponível no Netflix e no YouTube também, tá? Quem quiser assistir. Em outubro de 2014. Esse documentário foi depois desse documentário aqui, que relata, que também está disponível no YouTube, que relata a história da menininha chamada Charlotte Fig. Tá? Uma menininha britânica, portadora da síndrome de Dravet. O que é a característica da síndrome de Dravet? Convulsões de alta frequência, então mais de 30 convulsões por dia, e ela já tinha perdido a capacidade de andar, falar, várias, né, habilidades, por conta dessa alta frequência de convulsões. E essa menininha foi para o Colorado, onde já estava regulado, né, a cannabis medicinal, e fez um tratamento com extrato de cannabis, e cessou, né, diminuiu muito o número de convulsões, e ela voltou a andar, voltou a falar. Então, fizeram um documentário sobre isso. As pessoas no Brasil, né, não só no Brasil, na América Latina, começaram... ficou muito famoso o caso da Charlotte Fig, começaram a querer usar também esse extrato de cannabis para epilepsia refratária. O que é refratária? O que quer dizer isso? Quer dizer que já tentou todos os medicamentos convencionais e não adiantou. São crianças que tomam 5, 6 anticonvulsivantes e não controla, né? Então, aí que elas começaram a importar dos Estados Unidos de forma ilegal, né, porque a cannabis no Brasil é proibida, começaram a importar e está nessa situação de vulnerabilidade, né, social e judiciária, podia ser presa como traficante. E aí, isso no Brasil começou um movimento ativista também, né, mostrar isso.
De forma interessante, aquele documentário foi em outubro de 2014, né? Em dezembro, o Conselho Federal de Medicina fez uma resolução aprovando o uso compassivo de canabidiol para o tratamento de epilepsia da criança e do adolescente, né, em casos refratários. E aí a Anvisa, para atender isso aqui também, teve que fazer RDC aí, regulando, né, essa importação. Então, qual a primeira ação? Todos os canabinoides estavam na lista F. Né? O que é a lista F da Portaria 344? A Portaria 344 regula as substâncias que são de risco à população, risco sanitário, e aí você tem listas do que é proscrito, ou seja, do que é proibido utilizar. Os canabinoides estavam lá na lista F, que é o mesmo da cocaína, do LSD e de outras substâncias ilícitas. Né? Então, a primeira ação foi tirar o CBD da lista F, passar para a lista C1 de anticonvulsivantes e regular essa importação do canabidiol. Só que também, quando a gente estuda a regulação, né, que eu achei esse dado bastante interessante, é que quando fui estudar lá a Portaria 344, suas atualizações, encontrei que o dronabinol, né, que ele é vendido lá fora como Marinol, é registrado, é o THC sintético. E ele entrou na lista A3 da Anvisa no ano 2000, esse dronabinol, né, que é a mesma lista que está a Ritalina, o metilfenidato, né, que é um estimulante do sistema nervoso central, derivado anfetamínico, utilizado para TDIH. Né? Então, ele entrou na lista 3. Olha que interessante, né? Aqui, a diferença entre eles é que esse daqui é o mais menos, né? A mistura racêmica, o natural na planta, e esse daqui é o menos THC. Quando eu vou comprar padrão de referência, ele vem, inclusive, com o nome dronabinol, tá? Que ele é mais potente, inclusive, do que a mistura racêmica. E o THC da planta continua, né, na lista F de substâncias proibidas. Então, nós, como academia, é o momento da gente também olhar isso, né, levar esse olhar. O que aconteceu na Anvisa de quem fez essa regulação não ter avaliado essa questão? Como você pode ter a mesma substância proibida e regulada ao mesmo tempo? Né? Em 2017, a gente teve um registro que foi pedido, né, o início do registro foi em 2014, segundo a nota técnica da Anvisa, do Mevatil, que é o Sativex, produzido pela GW Pharma, que ele foi registrado no ano 2000 no Reino Unido. Tá? 2000, a gente está, 2000 para 2017, são 17 anos que outros países já estavam utilizando o Sativex. O que é o Sativex, que algumas pessoas chamam de nabiximols? Segundo a própria GW Pharma, né, e aí referências, né, definindo o nabiximol, é um extrato padronizado de THC e de CBD, outros canabinoides, flavonoides ou terpenos. Ou seja, na minha interpretação, é um extrato de planta padronizado, seria um fitoterápico. Tá? Em que, nessa formulação, nós temos 27 miligramas por ml de THC para 25 miligramas por ml de CBD. Tá? Então, para que é indicado isso aqui? Para controle da espasticidade na esclerose múltipla. Essa é a indicação de bula do Sativex. Em 2018, a gente teve a aprovação do primeiro medicamento, né, registrado como medicamento à base de canabidiol, que é o Epidiolex. Tá? Foi registrado em 2018. Fora o Epidiolex, a gente não tem nenhum extrato à base de canabidiol registrado como medicamento. Tá? São todos suplementos alimentares. E esses suplementos alimentares vêm sendo estudados, né, como extratos ricos em canabidiol, vários artigos recentes levantando isso. E só mostrando aqui que o caso da Charlotte Fig foi também tema de um artigo publicado na Lancet em 2015, né, contando essa história aí, o uso da cannabis medicinal.
Vou mostrar para vocês como que foi, o que a realidade, como a realidade se apresentou para mim para eu montar o projeto de extensão, tá? O porquê que pode passar, que eu montei o projeto. Hoje em dia, para importar o extrato de cannabis, você precisa de um médico que prescreva. E é super difícil conseguir, hoje em dia, um médico que acredite nessa via terapêutica. A maioria não prescreve. Quando a Maria Luísa começou a apresentar essas crises fortes e nada fazia efeito, a gente falou, bom, vamos procurar um médico. Aí ela falou que eu nunca sairia do consultório dela com uma receita assinada por ela, prescrevendo canabidiol para Maria Luísa ou qualquer outra substância assim. Que ela não saberia como a minha filha ia ficar daqui a 30 anos tomando o canabidiol. Eu falei pra ela, tá, mas e se ela não tomar, ela vai chegar daqui a 30 anos? Depois que a gente começou a dar óleo nacional, faz uma semana ela dá uma crise por dia. O que vários anticonvulsivantes não conseguiram fazer em meses, o óleo fez em 2 dias. Da população não consegue, não tem acesso porque é extremamente caro. E aí as pessoas recorrem ao mercado ilícito, aos né, que não deveria ser. Então é por isso que a gente está lutando. Resolvi começar a plantar para poder aprender. E também muito inspirada pela história que está acontecendo no Chile. No Chile existe aquele projeto Mães que Cultivam, que hoje já tem mais de 5.000 pacientes que plantam, famílias que plantam, para controle de epilepsia, para dor. En Chile tenemos a más de 600 familias con las cuales nos hemos reunido y todas las historias son las mismas. Una madre queriendo terminar con su vida, con la de su hijo, para ya no sufrir. Pero eso terminó.
Y aquí también terminó en Chile, está terminando en la Argentina y tiene que también terminar acá, con un medicamento eficaz, a bajo costo y que no tiene los efectos colaterales que tiene la medicación tradicional. Y por supuesto que un país no es el mismo después de que hemos cultivado 6.400 plantas de cannabis. Por supuesto que hemos desplazado barreras simbólicas muy importantes, transformando la mirada y entendiendo que estamos hablando de una alternativa terapéutica humanitaria indispensable y que es un deber ético avançar en democratizar el acceso a esta alternativa terapêutica. Então não tem por que eu comprar, eu deixei outra pessoa se arriscar pela minha filha para o remédio que eu posso fazer. Então, realmente, eu quero plantar, eu quero aprender, eu quero fazer, porque não é crime eu salvar a vida da minha filha, não pode ser. Bom, então essa foi a realidade que se apresentou. Então, resumindo, são crianças, inúmeras crianças que utilizam extratos importados, extratos esses que não são registrados como produtos farmacêuticos, são suplementos alimentares registrados no FDA como suplementos alimentares e extratos artesanais, inclusive de plantas que os pacientes cultivam. Então, essa foi a situação que se apresentou, cada vez mais mães e familiares tentando cultivar, por isso levei isso para o UFRJ, para dentro do meu laboratório, como uma opção de cuidado em saúde, como uma opção de proteção, inclusive. Para vocês terem uma ideia, os pacientes, quando eu falava, a gente acompanhou nas casas o cultivo, o André está aqui, que também fez parte dessa história, no início, acompanhando os pacientes. Quando a gente ia na casa de um paciente, ele não podia... Eu falava, mas quanto que você pesou de planta? Quanto que você colocou de planta? Ah, não, eu coloquei 1 litro. Eles compram um becker de plástico, 1 litro. Eu falava, pesa, Porque 1 litro, se apertar, se não apertar, vai depender, Aí, eles não podiam ter balança. E aí, eu sou da forense, compreendi muito bem essa questão. A balança ali é uma prova material da intencionalidade ou que caracteriza o tráfico, o fracionamento. Então, uma mãe que tivesse uma balança em casa e maconha em casa, o agravante para o tráfico está configurado. A prova é uma das provas materiais. Então, nem balança não podia ter em casa por conta disso. Então, a gente propôs, dentro do Pharmacannabis, avaliar esses extratos, como a gente montou o laboratório, equipou, fui na literatura, o que é mais indicado para fazer essas análises é a cromatografia líquida, com UV ou DAD, dependendo do que tem disponibilidade. Montamos o laboratório com a ajuda de um crowdfunding, um financiamento coletivo, e também com o Parque Tecnológico da UFRJ, onde eu fui submeter projeto e buscar financiamento, e analisamos esses produtos. Então, identifiquei como a primeira necessidade era caracterizar o que as crianças, os pacientes, estavam utilizando. Como minha área, eu sempre levo isso, perícia criminal, que era fazer análise de material de apreensão e matriz biológica. Então, para você fazer uma avaliação de risco, qual é o primeiro ponto estratégico? É a caracterização do perigo. Entender o cenário. A primeira caracterização do perigo foi saber quais os níveis, os teores de canabinoides nesses produtos. Fizemos esse trabalho, foi um TCC de um aluno, que foi até para mim uma vitória, que é um aluno do Instituto de Ciências Biomédicas, biomédico, e ele fez esse trabalho comigo, de desenvolver o método, validar, e a gente fez essa caracterização e viu que os extratos, importados, aqui a comparação importado e artesanal, tinha os nacionais um baixo teor de CBD, e alto teor de THC em relação aos importados. Então, aqui importado e aqui é o nacional.
né? Esse mais clarinho. Então, a gente viu, quando você compara a resina, o que é a resina? Quando vem dos Estados Unidos, alguns vêm assim, seringa, parecendo esse produto artesanal mesmo, mas é comprado, importado e caro, né? Nos Estados Unidos. Essa resina, ela, de fato, tem um perfil de canabidiol. Já as nacionais, desculpa, está indo e voltando, mas para vocês entenderem, a resina nacional, ela tem um perfil de THC. Ou seja, os extratos aqui do Brasil, e que isso depois vocês, na Austrália também, eu vou mostrar um trabalho da Austrália, também é parecido, são extratos que seriam classificados pela ONU, né, pela UNODC, pelo dia, as referências, os guidelines empregados na perícia criminal, lá fora, eles têm a diferenciação de cânhamo e de maconha. Tá? Eles chamam de hemp e marihuana. Por quê? Porque o cultivo do hemp para fibra, além da cannabis medicinal, a cannabis é utilizada para a indústria de fibra também. Né? O primeiro Levis, né, o jeans, foi feito com cânhamo. A Carta Magna dos Estados Unidos, a Constituição, a primeira foi impressa em cânhamo, que é uma fibra. Então, lá eles têm essa distinção. Então, a perícia criminal lá adota assim. Se você analisar uma planta, né, supostamente, né, uma cannabis, você vai fazer o teor de THC mais CBN e o de CBD. Se THC mais CBN for maior que 1 em relação a CBD, é classificado como marihuana, tá? Como drug. Se ele for menor, se a gente tiver mais CBD, ele é classificado como cânhamo, tá? Como hemp, aí não seria ilícito. Mas a gente tem, né, uma classificação também que fala, inclusive, dos compostos intermediários. Mas, para a polícia, em termos lá fora, né, de ilicitude, é essa relação. Ou é hemp, ou é marihuana. Os produtos, aqui eu classificaria a maioria como marihuana, né? Mas também eu acho importante citar esse trabalho aqui que fala da regulação, né, que foi publicado recentemente, que nos Estados Unidos não é adotado essa questão assim de falar se é hemp, se é cânhamo para medicinal. Tá? Visto que vocês já viram que o THC também é farmacológico. Então, esses foram os teores, né, nos importados e nos nacionais, só padrão de comparação. E a gente viu que também os teores não estavam, como esperado também, que são produtos, suplementos alimentares, também não estavam muito de acordo com o rótulo. Tá? Esses nossos dados estão parecidos com o que foi publicado em 2018 numa comunidade na Austrália. Tá? Também eles viram que tem uma grande variabilidade de teores e que, inclusive, produtos mesmo com canabidiol nacional são poucos. Em relação a essa padronização que eu estou mostrando para vocês, que para chegar no ponto que até o momento a gente tem uso, mas não tem realmente uma padronização farmacêutica. Só que essa padronização ela é mais complexa do que os níveis de canabinoides. A gente vai passar também pelos níveis de terpenos, né? Pela qualidade microbiológica, então estou só passando aqui por alguns trabalhos, as parcerias que a gente tem. Então, a gente dá suporte para os pacientes preparar e analisa os extratos do paciente, em parceria com o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fiocruz, que faz a parte microbiológica e faz também a parte de metais. Tá? E com especial atenção para os metais tóxicos, né? Chumbo, arsênio, eles avaliam isso em plantas e em extratos. Então, para a gente chegar ao autocuidado, né, entre a padronização e o autocuidado, a gente tem que... Eu coloquei esse quadro maravilhoso, que é da Universidade de Brasília, fui dar um curso lá recentemente, e vi esse quadro que, para mim, isso representa o autocuidado, né, a medicina integrada ao autocuidado. Então, assim, a figura do médico integrada com o contexto social, cultural dos indivíduos. Então, o que é o autocuidado para a Organização Mundial de Saúde, né? Que a gente tem aqui até um guia de autocuidado. Esse termo é novo, né? Assim, até para vocês verem que isso aqui foi publicado em 2013, né?
seria as pessoas serem soberanas do seu tratamento, soberanas da sua saúde, né? A gente viveu um período, essa questão de ser tudo industrializado e tudo ser na mão centralizada do médico, ou seja, aquela ideia de quem garante a sua saúde é o médico. Mas não seria você também? Né? Quem é responsável pela sua saúde? Seria o próprio indivíduo. Então, é um tema que a gente pode discutir nas perguntas, desse conceito de autocuidado, né? Que o indivíduo ele é soberano, é autônomo e tem o direito de cuidar de si. E esse cuidado, esse autocuidado, a gente interpretou ele como essas experiências do paciente de produzir o seu próprio extrato. Né? Eles estão tendo um cuidado com o seu filho ou consigo quando preparam o seu próprio extrato, lembrando bem que preparam por quê? Porque eles não encontraram uma opção dentro do Sistema Único de Saúde, né? Dentro da nossa política de saúde. Então, a gente avaliou as formas de produção que eles faziam em casa, né? E vimos que era muito baixo, por exemplo, o teor de CBD. Né? A gente tinha mais os compostos ácidos do que os neutros. Então, a gente viu lá que os pacientes preparando em casa, eles não descarboxilavam a planta, precisa aquecer, né, a matéria-prima. E aí, isso foi após a orientação. Então, é importante também mostrar que, enquanto universidade, enquanto academia, a gente não chegou para o paciente falando assim, não, tudo que você está fazendo é errado. Né? Vocês não descarboxilam a planta, não... Por que isso? Os pacientes já estavam acostumados a dar daquela forma para os filhos. Né? Então, aí você chega com uma extração high-tech e, de repente, dá um efeito tóxico na criança. Né? Porque extraiu demais, eles estavam acostumados com o de menos, entre aspas. Então, a gente fez a observação e depois a intervenção. Ainda está aquém, né, do que deveria, né, do teor de canabidiol. Aqui, só para mostrar essa questão da não padronização, mostrando uma criança, né, que toma um óleo de uma ONG, né, isso aqui foi em 2018, tomava um extrato de uma ONG e que a gente viu que não tinha nada de canabidiol, né, e nem de THC, não tinha nada dos ativos. Traços, né, de CBDA. Então, assim, inclusive, os médicos passaram a prescrever extrato de ONG. Né? Então, para ver como está a situação da padronização. Aqui, outro exemplo de uma família, né, são duas mães, na verdade, mas eu coloquei o caso de uma das menininhas que tem síndrome de Rett, e que a mãe tem uma prescrição, né, de produto padronizado, mas não tem dinheiro para comprar. Então, elas produziram em casa. Quero mostrar para vocês, sem condições, isso é em Recife, sem condições assim, farmacêuticas, né? Quando cultivaram lá, colheram, e eu fui orientando remotamente, né? Porque elas estavam fazendo em casa, artesanal. E aí elas prepararam esse extrato e conseguiram esse perfil aqui de CBD e THC. Então, assim, é possível? Dentro desse contexto da produção artesanal, a mãe diz que, utilizando esse extrato, que ela fez dessa maneira, reduziu a estereotipia, a menininha não precisa mais usar luvas, né, não, porque a Rett se machuca, né, às vezes arranca a unha, não precisa mais usar luvas e aceita sair para o mundo lá fora, que antes não tinha condições de sair, agora consegue sair. Esse é um caso, por exemplo, de melhoramento de produção, uma família, com autorização deles, está aqui a foto, porque eles já foram, inclusive, em entrevista e põe no Facebook, que a gente acompanhou o cultivo, essa aqui é minha aluna, acompanhando o cultivo e faz na UFRJ, com essa família, né? Primeiro a gente acompanhou eles preparar em casa e estamos tentando esse melhoramento para que tenha um estrito controle do tratamento. Tá? Então, aí a gente tentando, estudando a produção por fluido supercrítico e por Soxhlet. Alguns resultados aqui, mostrando de uma variedade de planta, que a gente viu que é uma variedade realmente de cânhamo, rica em CBD, padronizamos aqui o processo de descarboxilação, e estudamos essa extração por fluido supercrítico, e mostrando que esse
um trabalho de extensão pode realmente estar conectado com a pesquisa e com o desenvolvimento tecnológico. Então, aqui mostrando o projeto, como estimulou também, a gente tem uma parceria com a Analítica, que colocou equipamento no nosso laboratório, em comodato, por exemplo, a gente isolar canabinoide. Então, vê como um projeto que na universidade, em parceria com a comunidade, pode, inclusive, estimular desenvolvimento tecnológico também. Tá? Finalizando aqui a farmacoterapia, né, o protocolo de farmacoterapia, a gente ainda não tem isso padronizado. A gente observou pela prescrição médica, que tem uma variação muito grande, e pelas doses reais de tratamento. Né? Então, isso só em CBD. Então, a gente está estudando essa parte, precisa melhorar. Outro exemplo de autocuidado assistido, né? Um menino, um rapaz, aqui coloca 18 anos, mas a idade mental dele é de 11, 12 anos. Ele tem um grave quadro de transtorno do espectro autista, em que o pai faz em casa, com uma variedade que a gente analisou e realmente é bem rica em CBD. E ele fez em casa com prensa, nas perguntas a gente pode discutir melhor, conseguindo um extrato com esse teor e avaliando, a gente fala, né, para a família qual a dose que está real de tratamento de acordo com o relato de posologia. Tá? Embora seja baixo, o método que ele escolheu é o que ele tem para hoje, né? O que ele está fazendo. Então, aqui, para a gente fechar o que é o autocuidado, né? O autocuidado, então, é essa autonomia do indivíduo, né, de ele decidir quais as suas formas de nascer, viver e morrer. Eu sempre falo isso nas minhas apresentações, que o ser humano ele é autônomo. Na verdade, qualquer animal, né, ele tem esse direito de decidir como que ele vai nascer, viver e morrer, no caso, a mãe, né, no caso do nascimento. Então, assim, é um direito constitucional. Quando a gente não provê isso como um direito constitucional, como foi o caso da cannabis, a mãe, o pai vai dar seu jeito, vai procurar a sua solução. Né? E o papel, eu encontrei isso como professor, o papel da academia foi observar o problema e intervir no que é possível intervir. Tá? Lembrando também essa relação de autocuidado, que exige, né, um comportamento ético do próprio indivíduo. Né, que tem que ter um comportamento ético, tem que ter uma educação para isso, qual a relação disso com a regulamentação, por exemplo, sanitária? A regulamentação sanitária, ela vê riscos coletivos. Por exemplo, o ex-presidente da Anvisa, né, já tive reunião com ele, cansava de dizer, e estava correto, que ainda bem que a Anvisa não decide o que você vai plantar na sua casa e o xarope que você vai fazer para você mesmo. Né? A Anvisa ela vai regular questões coletivas. Se for preparar para vender, para distribuir, aí chega a Anvisa. Se você for preparar para si mesmo, fazer um xarope de guarco, um xarope, seja lá do que for, isso não entra na regulação sanitária. Tá? Como pesquisadora, eu vejo que a gente está num paradigma, né? Num paradigma dentro da medicina, que a gente tem muitos recursos tecnológicos, mas para algumas enfermidades a gente fica totalmente ao léu, né? Não tem opção. Quando a gente fala de diversos distúrbios psiquiátricos, inclusive a farmacodependência, é como uma sentença de morte, porque a gente sabe que não vai conseguir uma resposta segura, né, uma certeza dentro da medicina. Então, a gente precisa repensar isso, e como pesquisadora e professora, eu sugiro olhar como uma criança, ou seja, sem preconcepções, sem preconceito, e pensar como um cientista. Né? Eu falo em questão metodológica e pragmática. E aí eu falo, para encerrar, né, minha apresentação, eu falo, como é que, né, eu pergunto para vocês, que é uma pergunta que fiz para mim, como é que eu vou ter dúvida da habilidade dessas mulheres, das mãos dessas mulheres de cuidar dos seus filhos? Né? A sociedade, em geral, adotou uma posição de condenação, não pode e acabou. Né? Então, assim, quando a gente fala de pesquisa e projeto de extensão, a gente tem que vivenciar a realidade, porque no paper, na literatura, muitas vezes a gente não consegue ter essa visão realmente da realidade do que está acontecendo.
né? Então, isso é necessário. Então, até em relação, nas minhas apresentações também eu fecho, fazendo uma homenagem a essas mulheres, falando que pensar nessas mãos dela, da mão dessas mulheres, que realmente é revolucionário aqui no Brasil e até lá nos Estados Unidos, essa questão da cannabis medicinal, que ainda é um tabu. Só um minutinho que tem o vídeo. Site, se vocês quiserem saber mais do projeto, o site do laboratório e do projeto Farmacannabis, o time que trabalha nesse projeto, e agradecer aí os financiamentos dos nossos parceiros pelo apoio no projeto.